com um fenômeno inteligente, né? Pela psicografia, etc., começo a conversar com os espíritos. Não vejo nenhum problema em... A gente já conversou sobre isso, né? Não vejo nenhum problema em nós termos aquela curiosidade científica, né? Não é aquela curiosidade pueril de ficar brincando. Curiosidade científica de você experimentar e observar o fenômeno. O fenômeno de efeito físico, eu estou me referindo, né? Então, embora a gente tenha dito aqui que os fenômenos, as manifestações físicas foram apenas o início, a infância do espiritismo, isso não significa que a gente deva, como o Michel lembrou, que a gente deva abolir ou banir completamente o efeito físico das nossas reuniões mediúnicas, né? Pelo contrário, pode ser mais um elemento de convicção. Você tem um elemento de convicção pelas comunicações inteligentes e também, caso haja possibilidade, de ter mais um elemento de convicção com os fenômenos físicos. E isso simplesmente é a prática de uma ciência. Você querer observar um fenômeno físico é você querer confirmar um princípio da teoria espírita. Nada mais do que isso. Assim como você faz uma experiência qualquer da física ou da química. É muito comum professores fazerem nas escolas, né, experimentos aí com os alunos. Na física você mede a velocidade dos corpos, os corpos se deslocando. Você tem experimentos na física elétrica. A criançada põe a mão naquele globo, aquela esfera eletrificada, né? E aí o cabelo arrepia. Natural, na química também, você mexe lá com os elementos. No espiritismo, você experimenta com os espíritos e tenta produzir o fenômeno físico. É claro que você não vai ficar a vida inteira mexendo objetos se você conseguir com um médium de efeito físico. Porque cairia na monotonia que a gente já comentou aqui, ocorrida lá no século XIX, né? Mas para a curiosidade científica, do ponto de vista da ciência espírita, não vejo realmente nenhum mal em buscar a produção desse fenômeno, para a gente poder observar. É o que a gente falou, né? O Kardec fala, pode ajudar a convicção, né? Mas vai chegar uma hora em que vai se tornar redundante, né? E você tem os fenômenos de efeito intelectuais que são mais rápidos, né? Do que a tipologia alfabética que devia demorar, sei lá, 300 anos para escrever um texto, né? Então, agora, teve uma pergunta aqui do Alex, que ele falou que já foi respondida, mas tem uma pergunta aqui do Luciano, né? Em referência às cartas consoladoras com hora marcada, o que se daria isso? Michel? Eu não sei se o Lauro quer comentar alguma coisa sobre a pergunta anterior. Não, eu só queria falar aqui sobre a questão do conhecimento, né? Já que a gente está falando em fenômeno de efeito físico, me lembro de um artigo da Revista Espírita, salvo engano, vocês me ajudam a lembrar que o filho do Gabriel Delany, quando criança, ele fez ali, junto com os coleguinhas, na casa de uma senhora, ele provocou um fenômeno de efeito físico, né? Mas é claro que houve uma utilidade ali. Mas veja, uma criança que convivia com os pais, né? Ele foi aprendendo com os pais, a mãe médium, o pai médium, ele conseguiu lidar com o fenômeno, mostrou para a senhora, me parece que o marido dela se manifestou, né, ali através da mesa, no fenômeno, e que acabou, claro, servindo como um meio de convicção para aquela mulher. Mas veja, aquilo que, né, foi tratado agora há pouco, o quanto nós estamos distantes de lidar com fenômenos como de efeitos físicos, que, né, para a força do convencimento é muito forte. O Michel tratou bem, há pessoas que talvez sejam só médios de efeitos físicos. É claro que os espíritos vão se utilizar da mediunidade dela para a instrução desse médium, para
conselhos, enfim. Mas é preciso o conhecimento. Então, eu estou lembrando dessa criança, que se uma criança teve essa capacidade, por que nós, no movimento espírita, não seria diferente, né? Basta que conheçamos o fenômeno e estude ele com seriedade para se precaver contra as ilusões, contra as falsidades. O resto, né? É claro que os espíritos vão se encarregar de nos ajudar da maneira que for possível. Mas aí Michel, passo para você aí da pergunta do Luciano. Essa pergunta do Luciano ela é boa, porque hoje é algo que as pessoas têm muita curiosidade, né? Sobre a questão a pergunta dele é sobre a hora marcada, né? Veja, não há nenhum... manifestação física aqui do cachorro. Não há nenhum problema em ter hora marcada a reunião. Até porque para ter uma organização pode ter hora marcada. Isso não quer dizer que a mensagem seja uma fraude, né? Agora, o que acontece hoje é o seguinte: para eliminar as desconfianças, quando as pessoas têm desconfianças do fenômeno, é por isso que é importante ela estudar Kardec, porque ela vai analisando com a teoria aquilo que está acontecendo. Então, por exemplo, ela começa a analisar o comportamento daquele médium, se ele está querendo tirar algum lucro, alguma vantagem. Ele começa a ver se a pessoa está, por exemplo, se for o caso do efeito físico, ela está fazendo algo muito, muito misterioso, algo muito que não deixa as pessoas ter acesso, porque o fenômeno espírita é simples, né? A pessoa que quer ser clara, que quer ser honesta, ela consegue, porque, digamos, eu tenho uma mesa, as pessoas podem ter acesso, elas podem ver que não tem nada demais à mesa. Claro que quando ela começa a exigir certos mistérios, segredos, não ter acesso, a gente começa a levantar suspeita. E no caso da psicografia, por exemplo, que as pessoas se perguntam, mas o médium recebeu... a gente vai ver pelo conteúdo. O conteúdo que vai dizer a probabilidade daquela mensagem ser verdadeira ou não, pela identidade. Por isso que a gente tem que ler o capítulo da identidade dos espíritos e vai analisar se aquela mensagem está tendo algum tipo de conteúdo que vá revelando o caráter e a identidade daquele que assina a mensagem. Claro que quanto mais o comportamento do médium levanta suspeita, mais suspeita a gente tem de que a carta seja verdadeira. Agora, muito cuidado, a gente deve ser racional, deve analisar, deve, inclusive, questionar, duvidar, usar o bom senso. Isso é importante. Deve analisar o conteúdo. Agora, muito cuidado entre suspeita, porque algo a gente suspeitou, a gente também não pode afirmar que seja uma fraude. Por exemplo, o médium recebe uma carta, assina com o nome do meu filho, mas ali a mensagem não tem algo que me convença, muito cuidado. O que eu posso dizer? Olha, não me convenceu, eu estou com dúvidas aqui para acreditar que seja ele. Agora, muito cuidado do fato de não me convencer, eu já atribuir que seja uma fraude. Claro que pode haver fraude, e se houver, a gente pode até denunciar, buscar os meios legais. Mas o que eu estou querendo apontar aqui é o cuidado que a gente tem que ter. Não é só porque o fenômeno não atendeu ao que eu esperava que eu já vá atribuir uma fraude. Né? Então eu tenho que cuidar os dois lados. Aquele que é médium e é sério, ele tem que cuidar para não levantar suspeitas. Então ele tem que fazer de tudo para mostrar que ele é honesto e bem intencionado, que a gente sabe que é uma coisa que falha bastante hoje. Ainda mais quando os médios começam a ficar famosos. Então, há uma falha dos médiuns que levantam suspeitas, mas também as pessoas, ao mesmo tempo, de um lado, não tem que ser ingênuas e nem se submeter a tudo só para receber uma carta no desespero ou na curiosidade, mas também tem que ter um cuidado para as acusações, porque também se eu fizer uma acusação leviana ou que não seja verdadeira, eu também estarei errado. Então, vejo eu tenho que ter, cada parte tem que ter muito cuidado e ir analisando cada caso, cada situação com muito cuidado, para que eu também não, nem de um lado a pessoa que acredita e aceita tudo a qualquer custo,
e nem aquela